Olá, uma boa tarde a todos, saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui mais uma vez para continuarmos estudando as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no livro Nisto Cremos. Nós estamos na crença fundamental, deixa eu ver o número, né? O nome dela é o remanescente e sua missão, o número é crença fundamental número 13. Nós estamos já há algumas semanas nisso, é que eu tive que dar uma parada por uma situação pessoal, familiar, mas estamos de volta desde semana passada e esperamos que vocês que nos acompanham de longe possam continuar nos acompanhando e estudando a Bíblia Sagrada. Nós vamos tentar terminar hoje a segunda mensagem angélica do Apocalipse, capítulo 14, verso 8, acho que só 8. Então, aqui, vamos abrir o Apocalipse, então? Apocalipse. Na primeira mensagem angélica, na semana passada, nós consideramos que o remanescente tem a missão de anunciar ao mundo a chegada, chegada a hora do seu juízo, ou seja, a hora do juízo investigativo. E esse juízo investigativo começou no dia 22 de outubro de 1844. Isso de acordo com o livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, e que começa no ano 457 a.C., o período conhecido como 2.300 tardes e manhãs. Cada tarde e manhã é um dia, como diz em Gênesis 1, né? E foi tarde e manhã no primeiro dia, tarde e manhã no segundo dia. E aí, cada dia na profecia significa um ano, representa um ano. Então, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, que começaram, como eu disse, em 457 a.C., e eles terminam no outono de 1844, dia 22 de outubro, em Israel. No dia 22, seria do dia 23 de outubro nos Estados Unidos. Mas a data é essa, 22 de outubro de 1844. Nesse período, o que aconteceu? Cristo ele estava intercedendo pela humanidade no céu, desde quando subiu ao céu, depois da morte dele. Mas ele começou a última fase da sua obra. A obra de Cristo no santuário celestial, ela imita a obra dos sumos sacerdotes no santuário terreno. No santuário terreno, o sumo sacerdote, ele trabalhava como sacerdote comum durante o ano cerimonial todinho. Mas quando chegava no dia 10 do mês 7 do calendário judaico, que acontecia o Yom Kippur, o dia da expiação, o sumo sacerdote, ele fazia uma obra que só ele fazia, que era o dia da expiação, ele que fazia o cerimonial do dia da expiação. E aí, essa segunda fase, né, do trabalho do sumo sacerdote do Antigo Testamento, ela é simbolizada, ela é representada no santuário terrestre pelo trabalho que ele fazia no santuário, no compartimento santo, durante o ano todinho, e uma vez no ano ele entrava no Santíssimo. Como existe um santuário no céu, como está escrito em Hebreus 8, versos de 1 a 6. Tem um santuário no céu que é feito conforme o modelo que foi mostrado para Moisés no Monte Sinai. Então, o santuário celeste ele imita a estrutura do santuário, na verdade, o santuário terrestre imita a estrutura do santuário celestial. Aquele é o verdadeiro, que Deus fundou e não o homem, né? Foi Deus que fez o santuário celestial, não foi o homem. Aquele que os homens fizeram aqui, ele só era uma miniatura, digamos assim, em glória, em proporção ao santuário celestial, onde Cristo hoje intercede por nós. Acontece que Cristo intercedeu durante 1810 anos no compartimento santo do santuário celestial, e em 1844 ele começou a interceder na última fase da sua obra de advogado, de sumo sacerdote, no compartimento santíssimo. E a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja remanescente da profecia, é: temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a mensagem da igreja são três imperativos aí. Primeira mensagem angélica: temei a Deus. Aí, Provérbios, capítulo 8, verso 13, se eu não me engano, fala que temer a Deus é afastar-se do mal. Então, procura se afastar do mal, das coisas más do mundo, do mal da sua vida, se consagre. Dai-lhe glória, ou seja, preste culto a Ele, né? Dá glória a Deus, reconhece Deus em todos os seus caminhos.
e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então tem 3 imperativos. No terceiro, primeira mensagem angélica, o terceiro imperativo da primeira mensagem angélica, capítulo 14 de Apocalipse, nós abrimos lá, né? O verso 7. O terceiro imperativo, ele dirige a atenção daqueles que ouvem a mensagem, daqueles que leem, nós que estamos lendo agora, para uma obra antiga, a criação. Então ele remete o adorador à origem do planeta Terra, bem como a origem do ser humano na criação divina. Isso é importante no surgimento da Igreja Adventista no século XIX, porque no século XIX está surgindo ali o espiritismo moderno, está surgindo o comunismo com Karl Marx, o espiritismo moderno com as irmãs Fox nos Estados Unidos, e está surgindo ao mesmo tempo o evolucionismo com Charles Darwin. Então o mundo do século XIX, ele é altamente cientificista, ele crê que a ciência é a última verdade, é a esfera onde você descobre quando uma coisa é verdade ou mito, ou ficção. Então a ciência passa a ser o filtro das coisas que se falam, e não a Bíblia. Então a Bíblia começa a ser desacreditada aos poucos, até por cristãos. Eles começam a desconfiar que o relato de Gênesis 1, 2 e 3 é um relato mais mitológico do que literal. E a Igreja Adventista ela surge nesse momento justamente para afirmar, não, é literal. Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. E abençoou e santificou o dia de sábado. Então, lembrar-se da criação também nos remete à nossa origem, a criação, ao contrário da evolução, nos remete ao casal Adão e Eva, né? Vai falar da origem humana, Deus criou o homem e uma mulher para o homem, portanto, o casal é fundamental no cenário profético do fim, porque o casamento seria desacreditado e, em outras palavras, também, por que não dizer, desconfigurado. O casamento hoje está em desuso ou em frangalhos, os casamentos estão acabando à toa. Eu estou aqui com 29 anos de casado e já 33, quase 34 de namoro com minha esposa. Então a gente percebe que hoje você ter um casamento estável por décadas a fio, até a morte, não é coisa de qualquer um. Nós temos aqui também o Martins, a irmã Vitória, que muitos anos casados, décadas e décadas casados. Ou seja, Deus quer um casamento assim, um casamento que continue diante dele, um casal unido. Fizeram um pacto com Deus, um acordo com Deus. Eu sou dela e ela é minha. Então, a primeira mensagem angélica, ela nos remete a esta origem, por vários motivos que hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo como são importantes esses motivos. A família, o lar, o sustento do lar, a casa, o engano, por exemplo, a realidade de que o homem ele é uma alma e não tem uma alma imortal. E a Bíblia fala na origem que Deus soprou nas suas narinas e o homem foi feito alma, uma alma vivente, né? Então, isso contraria o espiritismo dominante dos dias de hoje. Então, a Bíblia, a primeira mensagem angélica, nos remetendo ao princípio, ela está falando também dos 6 dias literais da criação, indo contra o que a ciência costuma dizer hoje. Então, a segunda mensagem vai na mesma toada, mas ela é um pouco mais específica. Vamos lá, então, para Apocalipse 14, verso 8, que diz: um segundo anjo o seguiu o primeiro, né? E dizendo, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então o segundo anjo é essa mensagem, e ele é um pouco mais, como eu falei para vocês, um pouco mais específico, direto. Embora o outro tivesse mais imperativos e tivesse nuances de mensagem, assim, aspectos que estão embutidos em cada imperativo, né? Temer a Deus, dar glória, adorar aquele que fez. Aqui não. Aqui é uma mensagem de natureza, digamos, de alerta, né, de alarme. Caiu a grande Babilônia. Sabe qual é a primeira coisa que deveria surgir para alguém que conhece um pouquinho de história, e da história bíblica, inclusive? Primeiro, não tem mais Babilônia. Não tem mais Babilônia. Babilônia ela não foi edificada de novo.
No livro de Jeremias, quando Deus mandou mensagens para Jeremias, Jeremias registrou que Babilônia seria destruída e ela nunca mais seria reconstruída, ela seria habitada por chacais e aves de rapina. E até hoje está assim o lugar da Babilônia. Não foi reconstruído, tentaram reconstruir, mas continua vazia. Tentaram reconstruir lá, começaram a construir paredes, mas nunca foi usado por ninguém. Isso quer dizer, a profecia se cumpriu fielmente. Se a Babilônia literal não existe, a Babilônia antiga não existe, de que Babilônia está falando João no Apocalipse 14, verso 8? Caiu a grande Babilônia, que deu a beber do vinho da ira da sua prostituição a todas as nações da terra. Todos os países se contaminaram com Babilônia. Que Babilônia é essa? Por que contaminação? Não é? Se contaminaram. Vejamos. Aqui no livro Cremos diz assim: desde a história antiga, a cidade de Babilônia simbolizou o desafio a Deus, o desafio à autoridade divina. Nós vemos isso, por exemplo, no segundo capítulo de Daniel e no terceiro. Porque no segundo, Deus revela num sonho para Nabucodonosor e depois ele explica o sentido, o significado do sonho que Nabucodonosor teve para o seu profeta Daniel. E o sonho revelava que Babilônia representava uma cabeça de ouro, de uma estátua do sonho, né? De uma estátua vista no sonho. Então, Babilônia era a cabeça de ouro. O reino Medo-Persa, que era um reino inferior à Babilônia, mais fraco que Babilônia, venceria o mais forte. Olha que loucura. Humanamente falando, por exemplo, se eu falasse para vocês assim, ó, vamos pensar num país fraco. Brasil. Vamos pensar, o Brasil vencendo os Estados Unidos. Você está zoando com a minha cara, né? Você tá tirando sarro. É onda isso aí, você está tirando sarro. O Brasil vencendo os Estados Unidos, militarmente falando? Nunca. Então, assim, como pode o Medo-Persa vencer os Estados Unidos, a Babilônia? Não tem como. Assim como o Brasil não tem como vencer os Estados Unidos. O que aconteceu? Os medos se juntaram aos persas, fizeram um reino de coalizão e mesmo sendo mais fracos, usando de estratégia, aproveitando um dia em que eles estavam festejando e adorando o deus Baco, da onde se vem a palavra bacanal, né, que é o deus Baco é o deus do vinho da Mesopotâmia, né? E o deus Baco, ele começou a ser adorado por Beltesazar, né, que era, digamos, o tipo de sobrinho neto de Nabucodonosor, e ele era o rei da época. Eles estavam adorando, ele chamou Beltesazar chamou 1000 de seus servos e começou a festejar e começaram a adorar os deuses de ouro, de prata, de bronze, olha, de ouro, de prata, de bronze, de ferro e toda sorte de deuses, repetindo inclusive os metais da estátua, que a cabeça era de ouro, o peito era de prata, representando o Império Medo-Persa, o quadril era de bronze, representando o Império Grego-Macedônio, a Grécia, né? Os pernas eram de ferro, representando o Império Romano, né? E os pés da estátua eram em parte de ferro e em parte de barro, representando a fragmentação do Império Romano e a formação da Europa com os países iniciais da Europa, né? A França, né? A Inglaterra, a Alemanha, etc. Aí o que acontece? Quando eles estavam adorando, todo mundo estava bêbado, né? A sua guarda, todo mundo estava festejando os deuses, e a cidade de Babilônia era uma cidade fortificada. Mas tinha uma coisa lá, uma questão lá. A cidade de Babilônia passava um rio desses passava dentro dela, da Babilônia. Dentro da cidade. Então, a cidade de Babilônia, não sei se era o Tigre ou o Eufrates, um dos dois, né? Passava dentro dela. Aí o que os persas fizeram? Eles desviaram o rio. E aí, quando o rio foi desviado, eles criaram um desvio no rio para diminuir a água do rio, porque o rio passava dentro da cidade. Para o exército babilônio ou medo-persa vencer, não tinha como vencer, a menos que eles abaixassem as águas do rio e eles passariam por baixo, pelo rio, com o rio com fluxo de água bem menor. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um desvio no rio, a água baixou e durante a noite de adoração daquele deus, do deus Baco e outros deuses também, quando eles estavam bêbados, aí o exército medo-persa entrou lá dentro e venceu. O fraco venceu o mais forte, por estratégia. Então, assim continuou. A Grécia venceu o Medo-Persa, e a Grécia era mais fraca, teoricamente a mais fraca, acabou vencendo. Depois a Grécia foi superada por Roma, e assim por diante. Então, quando você vê assim, Deus revelou que o seu reino vai passar por um reino inferior. Nabucodonosor aceitou?
Sabe o que ele fez? No capítulo 3 do livro de Daniel, ele edifica uma estátua de ouro maciço, de 66 metros de altura. Uma estátua de ouro. Aí você fala, uau, como isso, né? Porque ele não aceitou a mensagem. Então, o reino babilônico, ele representava o desafio a Deus. Deus revelou que iria passar, e havia um reino inferior. E ele falou, passar? Meu reino passar? De jeito nenhum. Esse Daniel pode ser o homem que foi, esse Daniel aí que falou do sonho. Então, no momento ele sentiu gratidão, agradeceu ao Deus do céu e tal, mas depois ele ficou pensando, peraí, meu reino passar? Não, eu vou fazer uma estátua de ouro maciço. Ele está dizendo com aquelas palavras, está dizendo assim, meu reino não vai passar. Babilônia vai ser de ouro para sempre, não vai ser cabeça de ouro. Substituído por prata? Babilônia? De jeito nenhum. E Deus humilhou, porque ele foi caindo e assim por diante, né? Então a lição diz assim, o nosso livro de estudos, né? Sua torre era um monumento de apostasia e um centro de rebelião. Lúcifer, Satanás no caso, era o seu rei invisível. E parece que ele pretendia fazer da Babilônia uma agência de seu plano mestre para o governo da raça caída, governar a raça caída. Ao longo de toda a Bíblia, a batalha entre a cidade de Deus, Jerusalém, e a cidade de Satanás, Babilônia, ela ilustra o conflito entre o bem e o mal. Vamos dar um exemplo disso lá em em Gênesis 11. Vamos para Gênesis 11 para você ver como que é a origem da Babilônia, da Babel, né? Babilônia, o nome Babilônia, da cidade de Babilônia, do império também, ele tem origem na cidade de Babel. Babel significa porta ao céu, porta ao céu, porta do céu, uma coisa assim. Foi Nimrod? Porta de Deus, uma coisa assim, Nimrod, exatamente. Nimrod fundou? Foi. Ele fundou Babilônia, Arfaxade, outras cidades, né? Várias cidades. Eu acho que umas 9 cidades ele fundou. Está no capítulo 10 de Gênesis. No capítulo 10, por exemplo, eu quero chamar a atenção de um detalhe para vocês. Capítulo 10, o verso... vamos lá, verso 8, diz assim, ó. Cuxi também gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Isso significa que ele aumentou o seu poder e começou a dominar sobre povos, sobre várias vilas, famílias, e foi aumentando, ampliando o seu poder. Ele tinha aspiração tirânica, sabe, ditatorial. Ele queria, é como se fosse pensa num Hitler lá, naquela época, sabe? Aí o verso 9 diz assim, ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Verso 9, viu aí? Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Essa frase, diante do Senhor, no hebraico, tem um sentido de em desafio ao Senhor. Nimrod se tornou famoso por ser caçador em desafio ao Senhor. Nimrod era altamente revoltado com Deus. Isso já era na natureza dele. E a caça aqui, não pode ser que ele tenha começado caçando animais, mas a ideia é que ele caçava pessoas, ele tornava pessoas escravas. Entendeu? Ele capturava pessoas e tornava-as escravas. Submetia sob o seu domínio. Aí, nessa ideia dele aumentar o número de escravos, né, de pessoas submetidas, o verso 10 diz assim, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Aí não tem Arfaxade não, hein? Não tem Arfaxade não, Arfaxade é o nome de um homem. Vamos lá, verso 11. Desta maneira, desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Roebote-Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, verso 12, a grande cidade de Rezém. Aí vai falar dos filhos dele, né? Misraim, o filho de Cã, ou de Cuxi, né? Misraim, Jeroé, Eludim, e aí vai seguir, não interessa muito agora. O importante é que ele fundou várias cidades, uma delas Babel. E Babel foi o cenário de uma edificação de oposição a Deus, que é a Torre de Babel, no capítulo 11. No capítulo 11, por que esses homens eles construíram a Torre de Babel? Primeiro, Deus havia destruído o mundo com o dilúvio. E Nimrod era descendente de Cã, se eu não me engano. De Cuxi de Cã, do Cã, filho de Noé. Eles sabiam da história muito bem, estava fresco na memória deles, da história do dilúvio. O que eles construíram? Construíram a Torre de Babel para não serem destruídos mais uma vez por água.
Então eles pensaram assim, se Deus manda, nós vamos continuar nossa vida, a gente não vai adorar Deus do céu, o Deus que destruiu a terra com o dilúvio, não, nós vamos seguir nossa vida, nós não vamos adorar o Deus do céu. Mas e se ele mandar o dilúvio de novo? Vamos fazer uma torre, e se começar a cair água, encher, a gente vai estar muito acima das águas e não vamos conseguir enterrar, a gente não vai conseguir matar a gente. Então era uma obra de desafio à autoridade divina que poderia punir o mundo novamente com o dilúvio. Eles tinham receio. Eles queriam seguir a vida do coração deles. Eu vou fazer o que eu quiser, não o que Deus quer. Eles não eram servos de Deus. Essa vida de desafio de Nimrod se expressou na Torre de Babel. E uma coisa, um marco importante da torre, diz assim, verso 3 do capítulo 11. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de cal, no caso de cola, né? O betume no caso aqui é como se fosse o piche, né? O piche de liga, né? Para poder colar os tijolos. Verso 4, então disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma terra cujo nome toque no céu e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Olha, então que eles queriam fazer um nome para si próprios, eles estavam falando orgulhosamente, falando assim, vamos fazer um nome para nós. Vamos fazer uma torre de tal forma que o mundo jamais vai esquecer dos seus construtores, Nimrod e os seus servos. E aí, era um empreendimento orgulhoso, do orgulho do coração humano. Então Deus ele veio desbaratar aquele projeto confundindo as línguas. Daí que se disse posteriormente que Babel é confusão. Não é que confusão, é que Deus confundiu para que eles não pudessem mais conversar uns com os outros e continuar a empreitada de construir a torre. A torre era para ser altíssima, mas Deus não deixou ser. Porque o projeto era do orgulho humano, era para aumentar o império, para se gloriar, para aumentar o império do Nimrod, etc. Só que desde esse momento, Babilônia ficou vinculada com essa origem do orgulho humano diante de Deus, da oposição a Deus, da insubmissão aos ditames de Deus, ao que Deus ensina que é certo, da insubmissão, por exemplo, do coração impenitente em relação ao pecado. Eu vou continuar e Deus não vai fazer nada. Se fizer, não vai me atingir. Não vai me atingir. Essa era a ideia. Então, Babel traz consigo, daqui do Gênesis, toda essa carga histórica para lá, para Babilônia de Nabucodonosor. Então, lá tinham muitos deuses, né? 600 e poucos deuses na Babilônia, 600, se não me engano. Era muitos, 666, se não me engano. Então, o que acontece? A segunda mensagem angélica toca num ponto, na Babilônia, nesse histórico. Mas ela não existe mais, a Babilônia. Que Babilônia é essa? É uma Babilônia mística. E aí nós vamos ir para Apocalipse capítulo 17. Vamos lá, Apocalipse 17 fala sobre essa Babilônia mística. Não é a Babilônia literal de Nabucodonosor, nem a Babel de Nimrod. Ela é muito mais, ela é aquilo, mas ela é muito mais. Então, capítulo 17 do Apocalipse diz assim: veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e me disse: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Verso 2, Lucas, você pode ler? Diz assim a Bíblia: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vamos lá, Babilônia é uma prostituta, falando, né? Prostituta é uma mulher de má fama, é uma mulher de conduta duvidosa, uma mulher que não é confiável para ser mãe do filhinho de homem nenhum. Por quê? Porque se ela é prostituta, ela tem vários parceiros, o homem nunca vai saber se os filhos que ele está sustentando, se o trabalho dele vai deixar uma herança para filhos que são dele especificamente. Vai poder ser de outros homens. Então o homem nenhum quer casar com uma mulher que tem vários filhos de vários homens. Porque o homem vai estar trabalhando a vida toda, dando seu sangue no trabalho, para poder juntar um legado, uma herança, uma fortuna, que não vai ser para os filhos dele, vai ser para um monte de filho que ele sabe que não é. Então, o que significa mulher na profecia, na linguagem simbólica? Significa igreja. Só que uma prostituta significa uma mulher que ela é adúltera. É adúltera. E aí, essa mulher adúltera representa uma igreja de origem cristã, mas que se tornou adúltera. Ela se tornou adúltera não porque essa igreja teve outros homens, porque é uma igreja.
Não é uma mulher, literalmente. A mulher é um símbolo de uma igreja. Mas é uma mulher que adorou vários, e não só o Senhor Jesus. Ela adorou o Senhor Jesus, mas ela começou a adorar e seguir os seus próprios deuses. Vários santos, vários deuses. Uma adoração adúltera, é uma adoração infiel, idólatra. Essa igreja se tornou idólatra. Tem uma origem cristã, mas se tornou idólatra. Então vejamos a condenação dessa prostituta. E ela contaminou os reis da terra com o vinho da sua prostituição. Isso significa que o adultério dela, o adultério espiritual dessa igreja, ele foi espalhado pelas nações do mundo. E as nações, os reis da terra se contaminaram com essa doutrina idolátrica. Essa é a igreja católica romana, que de apostólica não tem mais nada. Se ela teve alguma origem apostólica, hoje não tem mais nada. Ou quase nada, né? Ou aquilo que ela tem de origem apostólica está maquiado com um monte de idolatria e de perversão bíblica. Pode falar, Lucas. Pode falar. Samuel, nós como igreja adventista, nós identificamos essa mulher aqui como a igreja católica. Sim. Existem outras igrejas, assim, outros movimentos que também defendem essa questão de Apocalipse 17 está falando da igreja católica, assim, ou só os adventistas? Sim, não, sim, peraí. Boa pergunta. O que acontece? Historicamente, os fundadores do movimento da Reforma Protestante, os fundadores, eles criam que a igreja católica tinha se tornado a grande meretriz de Apocalipse 17, eles tinham. E eles tinham a convicção de que o Papa tinha se tornado o chifre pequeno de Daniel 7, que ele era como se fosse um anticristo. Lutero falou isso, vários outros falaram isso, que ele tinha se tornado o anticristo. Porque ele estava indo contra o ensino da própria Bíblia. Porém, a Bíblia fala, aqui no Apocalipse 17, fala que o mundo vai se contaminar com essa grande prostituta, grande meretriz, com a igreja católica. Isso significa que o cristianismo, em geral, vai abraçar. Com exceção dos que são fiéis em cada igreja, que vão se unir com a igreja remanescente. Com o remanescente de sua missão. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Apocalipse 17, verso 3, tá? Pode entrar, se quiser. Vamos lá. Então, Apocalipse 17, verso 3. Então o anjo me levou em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, vejamos o que é isso. É a localização geográfica da Babilônia, dessa mãe das prostituições. Porque fala assim, verso 4, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. Essa vestimenta, a vestimenta de festa, é como se fosse vestimenta de festa, é vestimenta transparente, insinuante, sensual, entendeu? Aí diz aí, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, ou seja, essa igreja é rica, poderosa. E não existe nenhuma igreja mais poderosa em riqueza do que a igreja católica romana. Não existe nenhuma outra. Pode colocar qualquer uma aí, não dá. A igreja católica tem mais ou menos 800 milhões de adeptos. A igreja adventista do sétimo dia tem 20 milhões de pessoas no mundo, mais ou menos 22, no máximo. A igreja tem 22 milhões. O catolicismo tem 800 milhões, quase 1 bilhão. Só a igreja católica, quase 1 bilhão no mundo. Vamos seguir adiante. E riqueza, irmãos, a igreja católica ela tem riqueza artística que é incalculável. Chave, estou procurando chave, acho. A igreja católica tem riqueza artística incalculável, não dá para você calcular a Capela Sistina. Sabe aquela pintura no teto da Capela Sistina, do Michelangelo? Não dá, não tem valor aquilo lá. É como se fosse assim, é um bem tão caro que se fosse materializar em dinheiro, não tinha dinheiro no mundo para comprar, aquilo é deles, mas não tem só aquilo, tem um monte de obra lá de Michelangelo, Rafael Sanzio, Da Vinci, várias obras artísticas que são da Igreja Católica Romana. É a riqueza que não... E fora a riqueza material mesmo que eles têm. Sigamos. O verso então diz assim, tinha na mão um cálice, verso 4, tá? Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. É curioso você pensar no cálice, né? Tem uma moeda antiga, uma moeda de Roma, que não é muito antiga não, tem 20, 30 anos você tinha essa moeda aí. 30 anos atrás tinha essa moeda. Se eu não me engano, no euro não sei se tem, mas tinha uma moeda
que mostrava a Roma como uma igreja, a Roma não a cidade, tá? A igreja romana, a igreja católica, como uma mulher com uma taça na mão. Tem isso, tem essa imagem. Eu posso procurar na internet para depois a gente compartilhar com os irmãos aqui, tá? Aí diz assim, então ela tinha um cálice cuja o conteúdo era abominações e de imundícia da sua prostituição, ou seja, da sua doutrina falsa. Verso 5, e na sua testa estava escrito, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra, a mãe das prostituições, a minha diz, mas a versão de vocês diz diferente, o verso 5 diz diferente. A mãe do quê? A mãe das meretrizes, ou seja, ela tem filhas. Quais são as filhas da Babilônia? São as igrejas cristãs que saíram da Babilônia, mas que depois adotaram a mesma doutrina de um falso dia de guarda, da imortalidade da alma, da intercessão dos santos, da ascensão de Maria, como se Maria, mãe de Jesus, tivesse ido para o céu, e outras coisas que a Bíblia não informa, a Bíblia não tem essa informação. Daí o que acontece, né? Não só que não tem informação, é antibíblica mesmo, né? Então, o verso 6 segue dizendo, vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com um grande espanto. Então paremos um pouquinho. A igreja católica está manchada, ela está com um cálice, de acordo com o texto, né? Com um cálice cheio de abominações, de prostituições, e ela está, diz assim, embriagada. Essa mulher, ela está, digamos, ela está bêbada, né? E ela está bêbada do quê? O que deixou ela embriagada, alucinada? O sangue das testemunhas de Jesus. Então, a Igreja Católica tem no seu histórico a Santa Inquisição, entre outras coisas, é materialmente comprovável, né, pelos próprios livros da Igreja Católica. E a Igreja Católica ela perseguiu todo dissidente cristão que divergia do Papa e das doutrinas católicas. Se a pessoa fosse na Bíblia e visse lá, não é o domingo, é o sábado, pronto, era morto. Se a pessoa visse na Bíblia, não é para adorar a imagem de escultura, eles estavam adorando a imagem de escultura. Não pode, está errado. Aí pronto, fogo, entendeu? Claro que outras pessoas que não eram cristãs também foram condenadas aí nesse bojo, porque divergiam da Igreja Católica por outros motivos, como bruxos, etc. Né? Tem livros que falam sobre isso. Então, agora, mas fica um pouco impreciso até aqui, pensando assim, poxa, não dá para dizer que todas as nações da Terra beberam do vinho da prostituição da Babilônia. Primeiro, eu não posso dizer que todas as nações do mundo são católicas, certo? Tem o Paquistão, a Índia, que é a religião que domina lá, é outra coisa. Eu não posso falar que os reis da Terra, todos, são contaminados com o vinho da prostituição da Babilônia. Então, não são, mas vão se contaminar. Muitos são, mas não todos. Porque muitos reinos são até ateus, governos, né, são ateus ou laicos, não tem vínculo com igreja nenhuma, e tem reinos que são absolutamente digamos, governos são absolutamente contrários à Babilônia, como o caso de reinos ou governos que são muçulmanos, que a lei Sharia é muçulmana, a lei muçulmana que vigora em alguns reinos, como o Paquistão, o Irã, Omã, Iêmen, Arábia Saudita, são as leis muçulmanas, não são leis ocidentais, na Igreja Católica não domina ali, por enquanto, mas vai chegar lá. E aí o que acontece? Vamos só, quero fechar no verso 9 em diante, deixa eu ver se já deu horário. Já deu horário, não? 10 minutos. Tá, então tem muito tempo, 10 minutos dá para ir até o Rio de Janeiro, vamos lá. Verso 7. Então o anjo me disse, por que te admiras dessa mulher, essa grande meretriz? Eu te direi o mistério da mulher, ou seja, tem um mistério ali dessa mulher. Quem é essa mulher? E ele vai decifrar o mistério. Aí eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva. É a besta que leva a mulher, certo? A qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora presta atenção no que a gente vai ler agora. Verso 8, 9 e 10. Isso vai matar, tá? Vai matar a paulada aqui, as dúvidas. Eu vou fazer a interpretação antiga da Igreja Adventista, porque é a única que está amparada, literalmente. Tem uma interpretação moderna, mais atual, assim, de 20 anos para cá, que nós ficamos sabendo agora nos últimos 10, 12 anos no Brasil, mas é uma interpretação moderna, atual, de alguns teólogos adventistas, que ela não suporta o teste.
Depois eu passo para vocês, tem um canal chamado Antes do Fim. Nesse canal Antes do Fim, que é de Adventistas, tá? De Adventistas. Nesse canal tem um estudo falando sobre Vicarivis Filii Dei, Vigário Filho de Deus. No latim é Vicarivis Filii Dei, substituto do Filho de Deus, que é um título católico, é um título espiritual, aliás, que o Papa leva. Ele é substituto do Filho de Deus. O substituto do Filho de Deus, né? E no passado adventista, muitos diziam que estava numa mitra, numa coroa, estava escrito Vicário Filii Dei, ou substituto do Filho de Deus. Alguns estudiosos foram atrás e não viram nenhuma mitra escrito substituto do Filho de Deus, mas existem documentos que está escrito e diz que o Papa é vigário do Filho de Deus, substituto do Filho de Deus. Literalmente. Tem texto, pra vocês terem ideia, tem texto do século XVIII que fala que o Papa é o próprio Jesus. O Papa é o próprio Jesus. Desse jeito, é o próprio Jesus, é o próprio Deus na Terra. O Papa é o próprio Deus na Terra. Desse jeito que eu estou falando para você, o Papa é o próprio Deus na Terra. Então, eu vou, nesse vídeo do canal Antes do Fim, tem um vídeo lá que mostra todos esses documentos. Todos os documentos em latim, em italiano, dá direitinho, mostra as prints da tela do livro, assim, tudo direitinho para você ver. Eu pretendo conseguir esses documentos. Aliás, eles disponibilizaram no WhatsApp, eu vou tentar baixar isso aí. Eu não tenho um computador, então não é complicado para eu. Tem que ter um HD externo para poder salvar os conteúdos. Né? Mas vamos lá. Aqui diz assim, ó. A besta que viste, verso 8. Eu direi o mistério da mulher, verso 7. Eu direi o mistério da mulher, da besta que a leva, a qual tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora eu vou fazer a interpretação antiga da igreja, né, que é a certa. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Esse era, não é e virá é o seguinte: a besta, o papado, ele era. Quando que ele era? Até 1798. Lembra quando a gente estudou isso algumas semanas atrás? Quando o Papa Pio VI foi preso por um general de Napoleão Bonaparte, chamado Alexandre Berthier. Esse general de Napoleão entrou no Vaticano, prendeu o Papa Pio VI e ele ficou preso até a morte. Então, o poder papal teve uma ferida de morte. Porque ele foi destituído da sua terra, o Vaticano não ficou mais da Igreja Católica, o Vaticano ficou sendo da Itália, etc., né? Ou do Reino de Roma e tal, até o século XIX, né? Segunda metade do século XIX, quando o Giuseppe Mazzini fez a unificação do território da Itália. Né? Isso não existia antes, era Reino de Parma, Reino de Milão, Reino de Florença, Reino de Roma, era tudo separado em reinos. Não era a Itália não tinha a Itália como um país unificado, eram reinos diferentes dentro da Itália, cada um com seu né? Mas com Giuseppe Mazzini foi unificado o território na segunda metade do século XIX. Né? Então vamos lá. Então aqui, então ele fala que era e já não é, porque o Papa era, mas já não é. Que período esse não é? Esse período do não é o período em que foi período de morte a besta. E qual o período que fala assim que ela virá e depois de 1929? Depois de 1929, a besta ela começou a ser restaurada da sua ferida de morte. O Papa ainda não, o Papa, que é a besta, o Papa, né? Não estou falando do Papa Francisco, tá? Estou falando o papado, a instituição papal é a besta. A mulher é a igreja. Mas tem uma besta que leva a mulher. A besta é o poder papal. A besta é o poder papal. A mulher é a igreja embriagada que é conduzida pela besta. Essa condução pela besta está no verso 6, verso 7, ó. Então o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva. Ou seja, essa mulher era conduzida pelo animal, porque ela está embriagada. Normalmente o homem monta o animal, né? O homem e a mulher montam o animal e conduz. Mas se o condutor, que está em cima, montado, ele está embriagado, quem está levando é o animal. E o animal que leva aqui é o poder papal. Certo? Beleza? Aí o verso 9 diz assim: aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher, a igreja, está assentada. Assentada está estabelecida.
A Roma, ela é conhecida historicamente, isso antes de surgir interpretação profética aqui para mostrar que a igreja romana, a igreja católica é a grande meretriz. Antes disso aqui, Roma é conhecida, a cidade de Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Roma é a cidade das 7 colinas. E onde está o Vaticano? Em Roma. Entendeu? O Vaticano está ali. É a cidade das 7 colinas. É a igreja, o nome oficial da igreja, Igreja Apostólica, Igreja Católica Apostólica Romana. Por que católica? Católica quer dizer universal. Igreja Universal Apostólica Romana, de Roma. Porque Roma é o seu centro, a sua localização. Então a Bíblia deu a localização da grande meretriz, o mistério está revelado aqui. Ele está dizendo assim, ó, verso 9, aqui está o mistério, aqui é necessariamente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Esses 7 montes são esses, ó, esses. Note aí, você que está acompanhando da internet aí de casa, ó. Aventino, Palatino, Viminal, Quirinal, Célio, Esquilino, Capitolino. Aventino, Palatino, Viminal, Quirinal, Célio, Esquilino, Capitolino. São os 7 montes de Roma. Então, o Apocalipse, ele deu a localização da grande meretriz. Está aqui. Então, não tem como errar. Não tem. A Bíblia deu a localização geográfica. Está lá. Claro que ela contaminou o mundo com a sua prostituição, mas é ali a sede dela, ou seja, ela é romana. De Roma. Das 7 colinas. É a cidade das 7 colinas. É lá que está o Vaticano. Essa é a interpretação antiga da Igreja Adventista. E ela está certa. A única que tem embasamento. Aí o verso seguinte diz assim, são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Aí nós temos uma interpretação antiga que é mais razoável do que qualquer uma. Que é os 7 tipos de governo que existiram em Roma. Realeza, consulado, ditadura, triunvirato, império. Realeza, consulado... Realeza, triunvirato, consulado, realeza, consulado, ditadura, decemvirato, triunvirato, império e papado. Isso. Consegui citar os 7. Realeza, consulado, ditadura, triunvirato, decemvirato, império e papado. São 7. 5 caíram. No tempo de João tinha o império. Um virá. E importa que quando vier e dure pouco de tempo. 7º. Só que esse 7º, ele foi ferido de morte. Então ele cai, que é a 7ª cabeça foi ferida de morte. Ela cai, o império papal, o domínio papal cai, e ele depois vai ser restaurado, e todo mundo se admirará perante a besta. Então, que foi ferido de morte, que restaurou sua ferida mortal, né? Foi curada a sua ferida mortal. E aí a terra todinha maravilhou-se perante a besta e diz, quem poderá pelejar contra ela? Entendeu? Então, a segunda mensagem angélica identifica a meretriz do Apocalipse 17 e declara quem é ela e fala das suas prostituições, dos seus adultérios espirituais. Quer dizer, tem que demonstrar. A segunda mensagem angélica, nós damos a Igreja Adventista do 7º dia dá a segunda mensagem angélica quando ela especifica a adoração dos mortos, a ascensão de Maria, entendeu? Indulgência, salvação pelas obras, falso dia de guarda, o adultério dos 10 mandamentos, tirando o 2º mandamento que proíbe a adoração de imagem de escultura. Quando a Igreja Adventista anuncia isso, ela está proclamando a segunda mensagem angélica. É a missão da Igreja Remanescente. Sim. E a Igreja Adventista do 7º dia é a Igreja Remanescente. Nós estamos cumprindo essa função. Inclusive agora, quando a gente fala que está falando isso. É a segunda mensagem angélica pregada, anunciada. Então, a segunda mensagem angélica, ela é seguida da terceira. Só que o tempo está muito, muito longo. O tempo hoje está curto aqui para nós, Bonifácio. Nós teremos um evento agora na igreja, né? uma adoração especial musical com um grupo chamado Arte Trio. Então, nós vamos encerrar agora, por causa do horário que já está avançado, mas tem oportunidade de perguntas e respostas agora. Sim. Se tiver alguma pergunta e resposta, à vontade. Vocês podem... Vai desligar?